Irmãos, com a paz do Senhor, alegria nesta noite poder estar aqui juntamente com todos os irmãos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Pode tomar assento, igreja. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, texto conhecido, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6. A partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. E Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada. Repita comigo: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Meus irmãos, esse texto é um texto conhecido, uma passagem conhecida por todos nós, e muitos, quando falam em multiplicação de pães, lembra desse milagre de Jesus. Nós já pensamos imediatamente nesse milagre de Jesus. Porém, séculos antes, o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42, relata que um homem chega até o profeta Eliseu com 20 pães para 100 pessoas. Humanamente era insuficiente, mas Eliseu, o interessante é que, estudando esse texto de 2 Reis, Eliseu, ele não faz conta, ele apenas libera uma palavra: assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Portanto, no Antigo Testamento nós temos uma quantidade maior de pães e um número menor de pessoas, mas ainda assim nós temos um milagre. Ainda assim o milagre acontece. Diante disso, nós percebemos que a multiplicação de pães, ela já era reconhecida como um sinal profético. Por essa razão, quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, muitos passam a dizer que ele era um profeta, pois multiplicar pão era algo associado aos profetas. Esse milagre, ele é tão significativo, e ele não trata de um detalhe isolado. Pelo contrário, ele é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. E isso não acontece por acaso. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, conhecimento dos irmãos, são chamados de sinóticos. Recebem esse nome porque do grego sinótico significa a mesma ótica, ou seja, 90% do que está escrito em Mateus, em Marcos e Lucas, eles estão escritos. Há semelhança entre esses 3 livros. Inclusive, Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito e serviu como base para Mateus e Lucas, que retomam grande parte do conteúdo de Marcos. Já o evangelho de João, ele segue um caminho diferente. João, ele não é sinótico. Ele foi escrito no final do 1º século e ele possui um caráter apologético, que significa defesa. E João, ele escreve para defender algo. E o que João vai defender? João, ele vai defender a divindade de Jesus. E quando João escreve no final do 1º século, os outros evangelhos já circulavam entre as igrejas e já eram lidos nos cultos da igreja primitiva. Contudo, naquele período, a igreja começou a sofrer uma forte influência de uma heresia conhecida como gnosticismo. Entre tantas ideias distorcidas, uma delas afirmava que Jesus, ele não era Deus, mas apenas um ser enviado por Deus. Isso porque os gnósticos acreditavam que nada bom poderia vir da matéria. Sendo assim,
Para eles, Deus jamais poderia se tornar homem. Logo, se Jesus fosse homem, não poderia ser plenamente Deus. Dessa forma, eles colocavam no mesmo nível de outros seres enviados, como os anjos. E é nesse contexto que João ele escreve. Essa heresia ela estava avançando dentro da igreja. E diante desse cenário, João escreve este evangelho com um propósito muito claro: combater esse erro doutrinário. E é exatamente por isso que Mateus ele apresenta a genealogia de Jesus, assim como Lucas também registra, ainda que cada um faça a partir de uma perspectiva diferente. Mateus constrói a genealogia de Jesus a partir de José, enquanto Lucas desenvolve a genealogia de Jesus a partir de Maria. E Marcos, por sua vez, ele não apresenta a genealogia porque ele escreve aos romanos. E Romano não dava importância à genealogia. João ele segue por outro caminho. Ele não trata da genealogia terrena de Jesus. João ele inicia seu evangelho dizendo que Jesus não dizendo que Jesus é filho de Maria, pelo contrário, ele começa declarando que no princípio era o Verbo. E João ele é enfático ao afirmar que o Verbo não era apenas um ser enviado por Deus, e que o Verbo era Deus, e esse mesmo Verbo se fez carne e habitou entre nós. O propósito do evangelho de João aqui é provar que Jesus é Deus. O propósito do evangelho de João, nós precisamos deixar isso bem claro nesta noite, é provar que Jesus é Deus. E por isso que João ele não chama milagre de milagre. João chama milagre de sinal. Se você observar atentamente o texto de João capítulo 6 e versículo 2, a escritura diz que uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Repare que o texto afirma que a multidão não seguia Jesus por aquilo que recebia, mas por aquilo que via, os sinais. E ao percorrer toda a narrativa do evangelho de João, você se lembrará que em João capítulo 2, Jesus realizou o primeiro sinal, ao transformar a água em vinho. Sempre que João, ele se refere ao milagre de Jesus, ele não utiliza a palavra milagre, ele utiliza a palavra sinal. E por que João chama milagre de sinal? Porque todo sinal aponta para algo maior do que ele mesmo. Repita comigo: todo sinal aponta para algo maior do que ele mesmo. Todo sinal é maior do que o objeto para que ele aponta. Eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos. Quando nós recebemos um convite de casamento, o convite é importante, ele é elegante, é informativo, mas ninguém se veste de gala, ninguém se arruma para ficar admirando o convite. O convite aponta para algo maior. O convite ele vai apontar para a festa, para a cerimônia. Então, todo sinal aponta para algo maior que ele mesmo. Então é exatamente por isso que João não chama milagre de milagre. João ele chama milagre de sinal. Porque João ele está dizendo o seguinte: isso aqui não é tudo o que Jesus pode fazer. Isso aqui é apenas um sinal do que ele é capaz de fazer. Transformar a água em vinho é algo extraordinário, mas é só um sinal. Porque Jesus ele transforma vidas. Curar o servo do centurião a quase 30 quilômetros de distância é algo impressionante, mas é só um sinal, porque ele cura da eternidade até a terra com apenas uma palavra. Levantar um paralítico que estava há 38 anos enfermo não é tudo o que ele pode fazer, é só um sinal, porque ele cura a enfermidade da alma. Curar um cego de nascença não é tudo o que ele pode fazer, é só um sinal, porque ele cura a nossa cegueira espiritual. Multiplicar pães não é tudo o que ele pode fazer, é só um sinal, porque ele alimenta a nossa alma. Ressuscitar Lázaro não é tudo o que ele pode fazer, é só um sinal, porque chegará o dia em que todos os que morreram nele, ao ouvirem o som da trombeta, ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. O que João está dizendo é algo simples. Isso não é tudo o que ele pode fazer. Jesus veio para mostrar os sinais, porém ele é infinitamente maior do que os sinais que ele realizou. Você pode ainda não ter entendido nesta noite.
Então eu vou melhorar e vou aplicar na sua vida. Tudo que você viu em 2025, tudo que você viveu em 2025, tudo que Deus já fez até aqui na sua vida, não define o limite do agir de Deus. Foi apenas um sinal. Ele pode fazer algo muito maior na sua vida. De tantos sinais que João poderia descrever. E eu gosto muito disso aqui, que João no final do seu evangelho, no capítulo 1, declara que não seria impossível, que seria impossível registrar tudo que Jesus fez. Ele usa aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem ao dizer que nem o mundo inteiro comportaria os livros e relatariam as obras de Jesus. É claro que João não está falando aqui, se nós formos estudar numa forma literal, é uma linguagem figurada para expressar a grandeza, a profundidade e a extensão daquilo que Jesus realizou. Evidentemente, seria possível registrar dentro de um tempo histórico tudo que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Mas João está dizendo algo muito maior. Foi tanta coisa. Foi grandioso, foi algo que não tem explicação, que não cabe em palavras. João ele está dizendo assim, o que Jesus fez aqui foi maravilhoso, foi lindo, não cabe em palavras. Não tem livros que possam descrever o que Jesus fez. Ou seja, João está afirmando, material não faltou, conteúdo não faltou. João poderia ter escrito muito mais, ele poderia ter escrito muitos outros sinais, mas no entanto João ele escolhe 7. Apenas 7 sinais. E essa escolha não é uma escolha aleatória. João ele seleciona 7 sinais. E isso é algo muito importante. Por isso João não é sinótico. Enquanto os outros evangelhos repetem muitos milagres e narrativas, João ele segue um caminho teológico diferente. Ele escreve para contar, não escreve para contar tudo, mas escreve para provar algo. João está escrevendo aqui para provar algo. E estes 7 sinais foram cuidadosamente escolhidos para apontar para uma única verdade. E essa verdade qual é, Lucas? Essa verdade é que Jesus é Deus. Cada sinal revela um aspecto da sua glória, da sua autoridade, da sua identidade. João não quer apenas informar, João quer convencer. João quer levar o leitor a crer. E por isso ele mesmo afirma no seu evangelho, João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. João não escreveu tudo o que Jesus fez. João escreveu o suficiente para que ninguém tenha desculpa para não crer. Eu vou repetir isso aqui para os irmãos nessa noite. João ele não escreveu tudo o que Jesus fez, mas ele escreveu o suficiente para que eu e para que você, que estamos aqui nesta noite, pudéssemos crer em tudo o que Jesus fez. Esse milagre da multiplicação em específico, Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve, mas João diz o seguinte, isso é importante, é decisivo, e eu preciso provar que Jesus ele é Deus, e eu também preciso escrever. Então eu quero, irmãos, que você tenha isso muito claro na sua mente nesta noite. O milagre da multiplicação de pães não aconteceu apenas para mostrar que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Esse milagre aconteceu para provar que Jesus, ele é Deus. E a narrativa de João sobre a multiplicação dos pães tem um propósito muito específico, provar a divindade de Cristo. João começa o texto da seguinte forma: uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Até aqui nós lemos algo que parece normal, mas de repente João ele faz algo curioso, ele muda o ritmo do texto. João interrompe a cena e diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava muito próxima. E logo ele retorna à narrativa. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? À primeira vista parece que João mudou de assunto. Parece uma informação histórica solta no meio do texto, mas não é, porque João ele não escreve nada por acaso. Então você pode estar olhando para mim e perguntando: Lucas, por que João cita a Páscoa no meio dessa narrativa? Porque João quer provar que Jesus é Deus. E quando nós falamos da Páscoa, nós cristãos lembramos imediatamente do quê? Nós lembramos do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas.
lá descrito no livro do Êxodo. Mas a Páscoa, ela não se resume apenas ao sangue. A Páscoa, ela foi o marco inicial de uma caminhada em que Deus sustentou o povo por 40 anos no deserto, com o pão que descia do céu. Então, quando chega a Páscoa, o povo judeu não se lembrava apenas do livramento pelo sangue, mas também do cuidado de Deus através do pão. João, ele está dizendo o seguinte: o Jesus que alimenta essa multidão aqui é o mesmo Deus que alimentou a multidão lá atrás. É o mesmo Deus, é o mesmo eu sou. E é por isso que dentro da narrativa do capítulo 6, Jesus vai declarar: eu sou o pão da vida. No Antigo Testamento, Deus mandou o pão. Aqui no Novo Testamento, o pão ele veio em carne e osso. E é por isso que João menciona a Páscoa, porque na Páscoa o povo se lembrava do maná. Eles sabiam que era sentir fome e ver Deus prover no deserto. E quando Jesus multiplica o pão, a conexão ela acontece imediatamente. Jesus, ele faz o mesmo que Yahvé fez no passado. E isso ajuda o povo a crer o quê? Que Jesus, ele é Deus. E nós precisamos aprender com isso aqui, que a melhor maneira de crer no que Deus ainda vai fazer no futuro é lembrar daquilo que Ele já fez no passado. A melhor maneira de aumentar a fé e crer do que Jesus pode fazer no futuro é trazer a memória daquilo que Ele já fez no passado. E aqui eu libero uma palavra profética para você nesta noite. Se Deus cuidou de você em 2024, se Deus cuidou de você em 2025, se Deus cuidou de você em 2023, se Deus cuidou de você em uma pandemia, Ele vai continuar cuidando de você em 2026, Ele vai continuar cuidando de você em 2027, e Ele vai continuar cuidando de você até o final da sua vida. O Deus que cuidou de você até hoje, Ele vai cuidar de você até o final. Pode ter irmãos que nessa noite entrou aqui com o coração ansioso, com o coração apertado, com o coração angustiado, se perguntando: será que a porta ela vai se abrir? Será que o milagre ele vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Nós estamos numa campanha, e essas perguntas podem estar ecoando no coração de alguém. Mas o Deus que cuidou de você até aqui, vai continuar cuidando de você daqui para frente, porque Ele não mudou, Ele é Deus. Ele é Deus. E é exatamente isso que João está dizendo. A Páscoa ela estava próxima. Então o povo precisava se lembrar que o mesmo Deus que cuidou no passado, Ele continua cuidando no presente. E aí João insere algo interessante, que é algo maravilhoso. Ele escreve no versículo 5: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Jesus olha para a multidão e ele percebe algo. Antes de todo mundo, eles vão ter um problema. Jesus olha e diz: olha essa multidão, o que é que eles vão comer? Nós teremos um problema. Eles vão precisar de pão, eles vão sentir fome. Então Jesus chama Filipe e pergunta: como é que nós vamos alimentar toda essa gente? Mas João ele faz questão de acrescentar um detalhe precioso no texto. No versículo 6 ele diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu amo os detalhes que João detalha no texto. A multidão ela vinha se aproximando, o problema ele estava chegando, mas Jesus já sabia o que iria fazer. Eu vou repetir para você: Jesus ele já sabia o que iria fazer. Então aqui entra a aplicação para nós. Tem gente aqui que vai chegar em casa hoje e o problema vai estar lá te esperando. Tem gente aqui que amanhã, dia 9 de fevereiro, vai acordar, vai ir trabalhar e o problema vai estar lá te esperando. Tem gente aqui que nem sabe ainda, mas daqui uma semana o problema vai bater a porta. Mas a boa notícia para nós nesta noite é essa: o problema nem chegou ainda e Deus já sabe quando ele vai chegar. E eu digo mais: Deus já tem uma solução preparada para o nosso problema. Deus ele já tem a solução preparada para o nosso problema. Talvez Deus tenha me trazido aqui nesta noite para pregar para os irmãos, só para dizer para alguns corações: descansa, descansa, porque nenhum problema pega Deus de surpresa, nenhuma situação foge do controle de Deus. Deus já sabe exatamente o que vai fazer para resolver isso que está te preocupando. O problema pode até estar chegando, mas a solução já está pronta em Deus.
A solução nesta noite já está pronta em Deus. Deus já sabe como a porta vai se abrir, Deus já sabe quem vai abrir essa porta para você, Deus já sabe quem vai financiar esse projeto, Deus já sabe quem vai te ajudar, Deus já sabe quem vai te estender a mão. Deus, Ele já tem tudo pronto. E porque o próprio texto diz, Ele já sabia o que havia de fazer. E nesta noite Ele sabe o que precisa fazer para te abençoar. E agora entra algo muito interessante. Jesus, ele escolhe um discípulo. Jesus, ele andava com 12. E humanamente falando, quem era o discípulo mais incrédulo dos 12? Tomé. Mas Jesus, ele não confronta Tomé. Pela lógica, Jesus, ele deveria questionar Tomé. Mas Jesus não chama Tomé. Jesus, ele chama Felipe. São quase 5.000 pessoas. 12 discípulos. E Jesus olha para Felipe e diz, Felipe, essa multidão vai precisar de pão. Onde nós vamos comprar pão para este povo comer? E a pergunta que fica, e que eu me fiz, o porquê Felipe? Eu vou dar 2 razões. A primeira é que Felipe, ele era questionador. Um dia André, ele chega e diz, Felipe, tem uns gregos querendo conhecer Jesus. E Felipe responde, já tem judeu demais querendo conhecer Jesus. Para que trazer grego agora? A outra ocasião, Jesus termina de pregar sobre o Pai, e Felipe vira e diz, Senhor, o Senhor fala tanto sobre o Pai, mas eu nunca vi o Pai. E Jesus responde, Felipe, há tanto tempo eu estou com você, e você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai, nós somos um, Felipe. Então é como Jesus dissesse, já que você gosta de questionar, Felipe, agora deixa eu ver você reagir quando você é questionado. Porque tem gente que é assim. Ele fala que faria melhor, ele fala como resolveria, ele fala o que Deus deveria fazer, aí Deus permite você entrar numa situação difícil, Deus permite você entrar numa situação, muitas das vezes não para te expor, mas para te ensinar, porque uma coisa é você olhar e dizer, se fosse comigo, eu faria assim, outra coisa é quando Deus te coloca dentro do cenário, outra coisa é quando Deus te coloca dentro da dificuldade. E tem gente que vive dizendo, se eu estivesse na liderança da igreja eu faria diferente, se fosse comigo eu resolveria assim, eu faria melhor. Por isso eu digo para você nesta noite, irmãos, vamos baixar um pouquinho a nossa régua, que Deus, ele começa a pegar mais leve com a gente também. A gente está se achando muito autossuficiente, que a gente pode, que a gente sabe. Então nessa noite vamos baixar um pouquinho a régua, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. E Jesus, ele olha para Felipe e diz, Felipe, você gosta muito de questionar, então deixa eu ver como você reage quando você é questionado. E agora vem a segunda razão. A segunda razão tem a ver com o lugar onde eles estão. Para entender a passagem de Jesus na terra, o seu ministério na terra, nós precisamos olhar os 4 evangelhos, porque eles vão se complementar, um traz detalhes que o outro não traz, e aí a gente fecha um quebra-cabeça, e quando a gente junta tudo, nós vemos que João diz que eles estavam do outro lado do mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. O nome do lago, ele muda conforme o lado em que está, então João diz, eles estão em Tiberíades, mas Lucas, ele traz um detalhe ainda mais específico. Lucas capítulo 9, versículo 10, é o mesmo milagre, a primeira multiplicação dos pães. E Lucas diz, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto, perto de uma cidade chamada Betsaida. Então João diz, eles estão do outro lado. Lucas diz, em Tiberíades, próximo à cidade de Betsaida. Tá bom, Lucas, mas o que isso tem a ver com Filipe? João capítulo 1, versículo 44 diz, e Filipe, ele era de Betsaida. Agora tudo começa a fazer sentido para nós. Filipe, ele era de Betsaida. É como se Jesus estivesse dizendo para Filipe, Filipe, você nasceu aqui, aonde que é que tem uma padaria? Já que você conhece esse lugar, como que a gente resolve esse problema, Filipe? Eu vou melhorar, irmãos, para você entender. Deus nunca te coloca num lugar por acaso. Deus nunca vai te colocar em um lugar por acaso. Se Deus te plantou ali, é porque Deus espera de você uma resposta. Você acha que você mora onde mora por acaso? Você acha que você estuda onde estuda jovem por acaso? Você acha que você adora a Deus e congrega na igreja que você congrega por acaso?
Você trabalha onde você trabalha por acaso? Não, porque crente não crê em acaso. Crente crê em propósito, crente crê em provisão, e crente crê em controle de Deus. Você só está onde está, porque Deus te plantou ali. E se existem problemas neste lugar, nós temos que aprender com Filipe nesta noite. É porque Deus espera que você seja a parte da solução desse problema. Se existe problema nesse lugar que você está, na tua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu convívio social, Deus, Ele quer te usar para que você seja a parte da solução desse problema. E algo interessante que Jesus pergunta: onde compraremos? E o texto deixa claro que ele já sabia o que havia de fazer. E a resposta de Filipe, ela vem no versículo 7. 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Os irmãos conseguem perceber um detalhe nesse texto? O detalhe é que Jesus não pergunta como. Jesus pergunta onde. Jesus ele não pergunta como. Jesus ele pergunta onde. Jesus disse: onde vamos comprar pão? Filipe ele responde: como nós vamos comprar pão? Deixa eu falar algo muito que eu estou levando para a minha vida todos os dias, algo muito importante e algo muito poderoso para a igreja. Deus nunca vai te dar um onde sem já ter preparado o como. Se Ele te der a direção, Ele já liberou a provisão. Se Jesus te deu a direção, Ele já liberou a provisão. E o problema é esse: Deus dá a direção e a gente quer entender como vai acontecer. Irmãos, entenda que a vontade de Deus, ela não é para ser entendida. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é para ser obedecida. Sabe por que muita coisa ainda não aconteceu na tua vida? É porque você está tentando entender como Deus vai fazer. E Deus está dizendo: não é para entender, é para você obedecer. Nós estamos numa campanha de portas abertas, e Deus está dizendo para você: não é para você entender, é para você obedecer. Não é para você entender, é para você obedecer. E Filipe diz: 200 dinheiros não bastarão. Algumas traduções vão dizer 200 denários. E a NVT, ela deixa isso mais claro: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. E por que Filipe aqui ele fala em vários meses? Porque lá em Mateus, o salário de um trabalhador comum na Judéia era de 1 denário por dia. Ou seja, Filipe ele está fazendo uma conta: 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Jesus pergunta: como vamos alimentar esse povo agora? E Filipe responde: Jesus, até tem jeito, mas me dá 8 meses. Espera um pouquinho, Jesus, me dá 8 meses. E nós somos exatamente assim. Talvez essa palavra não é a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite, porque Ele já falou comigo através dessa palavra. O problema nosso está aqui, está agora, está no hoje, e a gente empurra a solução para o futuro. O ano já começou e tem muita gente dizendo: depois do carnaval eu começo, depois do carnaval eu vou ser mais crente, depois do carnaval eu vou jejuar, depois do carnaval eu vou orar, depois do carnaval eu vou buscar mais a Deus. Tem gente olhando e dizendo: talvez em 2026 não dê para eu cumprir tudo aquilo que eu quero na minha vida, mas em 2027 ninguém vai me segurar, ninguém me segura. E o interessante, e eu gosto muito de culto da virada, porque culto da virada, pastor Gedaías, quem gosta de estudar o comportamento humano, né? Culto da virada nós fazemos um monte de promessas, nós fazemos um monte de pedidos para Deus, promessas, e falamos: faltam 10 segundos para o ano virar, ninguém vai me segurar no próximo ano, ninguém me segura em 2026, eu vou viver as promessas de Deus, né? Faltam 8 segundos, sai da frente, Satanás, que eu vou passar por cima de tudo, né? Falta 2 segundos, eu vou vencer, eu vou viver as promessas de Deus. Aí chega, vira o ano, nós passamos a virada do ano, chega no dia 1º, nós falamos assim: eu vou começar um regime, mas só dia 2, porque no dia 1º ainda tem Coca-Cola, ainda tem rabanada, então vou deixar para o dia 2. Nós somos especialistas, irmãos. Nós somos especialistas em adiar as decisões. Mas o problema está aqui, o problema é agora. E Filipe diz: me dá 8 meses, Jesus, 8 meses que eu resolvo. E eu sei que Deus trouxe aqui, e Deus já me confrontou nessa palavra também.
E eu vou fazer uma pergunta direta para os irmãos. Até quando você vai adiar a solução desse problema? Até quando você não vai pegar esse telefone e vai ligar para aquela pessoa que você precisa ligar? Até quando você vai demorar para não conversar com aquela pessoa que você precisa resolver algo? Até quando? Até quando? Até quando? Nós precisamos entender que as maiores vitórias que nós teremos na nossa vida virão das conversas mais difíceis que teremos de ter. Então, a palavra de Deus para nós é essa: enquanto nós fugirmos, enquanto nós protelarmos, não vai ter multiplicação, não vai ter resposta, não vai ter milagre. Chega de jogar tudo para o futuro, chega de colocar tudo na conta do tempo. E Deus está dizendo: não é o tempo, é a presença. Quando Jesus ele entra em Betânia, Marta sai correndo ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Repara que Marta, no começo do diálogo, ela coloca a solução no passado. Se o Senhor estivesse aqui. E tem gente que é assim: se fosse em 2025 teria dado certo, em 2024 funcionaria, agora não dá mais, agora já foi, agora já deu. Aí Jesus chega e responde: calma, Marta, teu irmão ele há de ressuscitar. E Marta aqui, ela tenta dar uma de teóloga para cima de Jesus e fala: eu sei, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar naquele grande dia. E dia, quando nós lemos o texto, nós vemos que dia com D maiúsculo. Marta, ela está falando aqui da ressurreição, porque ela cria nisso. Agora olha o que Marta está colocando para Jesus, que a solução estava no passado. Primeiro ela falou que a solução estava no passado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Agora, como não deu certo, Marta ela joga a solução para o futuro. Tem gente que é assim: não deu certo o ano passado, mas ano que vem vai dar. Em vez de fazer dar certo nesse ano, ele fala: ano que vem que vai dar certo. Nós jogamos tudo para o futuro. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, você não entendeu nada. Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode chegar o dia que quiser no calendário, igreja. Pode chegar o dia, se ele não estiver presente, não tem milagre. Se Jesus não estiver presente na nossa vida, não tem milagre. Nós precisamos entender isso. Nós queremos agir com as nossas próprias forças, mas se Jesus não estiver presente, não tem milagre. Então vamos parar de colocar tudo na conta dos dias e vamos começar a confiar naquele que disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você pode estar preocupado nessa noite com o dia da consulta. Você pode estar preocupado nessa noite com o dia da entrevista. Você pode estar preocupado nesta noite com o que vai acontecer. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: pode chegar o dia que quiser, mas se eu estiver presente, tem milagre. Se eu não estiver presente, não tem milagre. E eu tenho uma boa notícia para dar para você aqui nesta noite: Jesus ele está aqui, e hoje é dia de milagre. Se ele está aqui hoje, pode ser o dia da tua bênção, hoje pode ser o dia da tua resposta, hoje pode ser o dia da resolução do seu problema, porque Jesus ele sabe quando agir na sua vida. Filipe ele disse: Senhor, me dá 8 meses de trabalho, vários meses, 200 dinheiros não bastarão. Mas no versículo 8, um dos discípulos chega para salvar o culto ali. Um dos discípulos chega, André, irmão de Simão Pedro, e diz: está aqui um rapaz, ele não tem 200 dinheiros, ele não tem vários meses de trabalho, mas ele tem 5 pães de cevada, e ele tem 2 peixes. E André diz o seguinte: eu não estou contando, Jesus, com o que não tem, eu estou apresentando para você o que tem. 200 dinheiros não tem, mas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, isso tem. Em outras palavras, que André está dizendo: Jesus, se o Senhor quiser, está na tua mão. Até aqui a resposta de André, ela é perfeita. Se André estivesse parado aqui, estaria tudo perfeito, mas tem um ponto e vírgula ali. André, ele resolve dar a sua opinião. Mas o que é isso para tanta gente? André, ele fala: Jesus, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. André poderia ter parado ali, André teria tirado nota 10, mas ele fala: mas o que é isso, Jesus? O que é isso para tanta gente?
E era só André dizer, tem 5 pães, tem 2 peixinhos e parar a frase ali. Mas não, ele diz, Jesus tem, mas não vai dar para nada. Tem muita gente, não vai dar para nada, Jesus. São muitos, 5 pães, 2 peixinhos, para 5.000 pessoas. Não vai dar para nada. Então deixa eu dizer algo aqui para a igreja. Com muito amor e com muito temor de Deus. Muita coisa não acontece na nossa vida, porque nós estamos igual André. Nós não confiamos em Deus. Nós falamos que nós confiamos, e nós ouvimos ontem aqui uma pregação sobre fé. Nós falamos que nós temos fé, mas quando chega um momento difícil, nós paramos e falamos, mas será? Mas será que Deus vai fazer? Será que Jesus vai fazer? Assim como o André fez. Eu até tenho, mas não é suficiente. Agora, olha o detalhe que João dá. João diz, eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E João, ele fala isso, e ele é o único que registra a qualidade do pão. E por que isso era importante? Porque a cevada era o alimento de segunda linha. Tinha o trigo, que era o pão top, o pão bom, e tinha a cevada, que era o pão simples. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 28, diz que Salomão alimentava os seus cavalos com a cevada. Ou seja, André está dizendo ali, até tem pão, mas não é lá essas coisas. Até tem pão, Jesus, mas não é bom. Até tem pão, mas eu não sei se é o suficiente. Não é pão de trigo, é pão de cevada. É simples, é comum, Jesus. É de baixa qualidade. E quantas vezes nós estamos fazendo como André? Quantas vezes nós estamos fazendo exatamente como André? Nós estamos desvalorizando o que nós temos. Estamos deixando de usar o que nós temos. Tem gente dizendo, a minha mensagem ela é simples demais. Tem gente dizendo, o meu trabalho é simples demais. Tem gente dizendo, a minha renda ela é simples demais. A minha formação ela é simples demais. O meu dom é simples demais. E por achar simples a gente guarda. Por achar pequeno a gente não entrega. Por achar pouco a gente não acredita. Mas deixa eu dar uma boa notícia para os irmãos aqui nesta noite. Deus ele é especialista em usar o que não é para confundir o que é. Deus ele é especialista em usar o pequeno para confundir o grande. Deus ele é especialista para confundir para erguer o fraco e confundir o forte. Deus ele é especialista a mostrar o improvável para manifestar a sua glória. E tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo, Jesus, o meu pão é um pão de cevada. E Deus trouxe você aqui. Tem resposta para uma multidão neste pão de cevada. Eu vou repetir para você, tem resposta para uma multidão neste pão de cevada que você tem. A sua mensagem ela pode ser simples, mas pregue ela mesmo assim. Tem gente precisando desse pão de cevada. Seu dom pode ser simples, use ele mesmo assim. O seu recurso ele pode ser simples, mas entregue ele mesmo assim. Porque quando pouco, ele sai da sua mão e ele entra na mão de Jesus, o pouco deixa de ser pouco e passa a ser muito. Nós precisamos entender que não é a qualidade do pão, mas é quem recebe o pão. Nessa noite nós precisamos entender isso, que não somos nós, mas é Ele, é quem recebe. O importante aqui não é quem prega, mas quem dá a mensagem. O importante não é quem prega, mas é sobre quem está sendo pregado. O importante não é quem canta, mas é para quem está sendo louvado e adorado. Jesus está dizendo, o seu pão de cevada ainda vai salvar muita gente. O seu pão de cevada ainda vai alimentar uma multidão. O seu pão de cevada ainda vai ganhar muitas almas. Aleluia. Deus está dizendo, eu quero usar o que você tem na sua mão. Por mais simples que seja nesta noite, eu quero usar o que você tem na mão. Por mais simples que seja, por mais comum que pareça, eu quero usar o que você tem. E o texto ele é riquíssimo. João ele traz outro detalhe, que eram 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Isso não é à toa, João entende de peixe. Eu vou correr, João ele era pescador. Isso é bíblico, os irmãos sabem.
Em João 21, na pesca maravilhosa, João escreve que quando lançaram a rede do lado direito, vieram 153 grandes peixes. Ou seja, João ele sabe diferenciar peixe grande de peixe pequeno. O mesmo Deus que coloca peixe grande na rede, é o Deus que multiplica o peixe pequeno na mão. Nós precisamos entender isso. Eu vou trazer isso para os nossos dias, para o nosso português, no nosso vocabulário. Peixe pequeno é um termo pejorativo. Muitas das vezes nós entramos em ambientes cheios de gente influente e nós olhamos, aqui só tem peixe grande. Eu sou peixe pequeno, e aqui só tem gente grande. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus é especialista em usar o peixe pequeno também. Deus ele só não usa o peixe grande para o milagre. Deus ele também usa o peixe pequeno. E nesta noite ele está dizendo para você, se você se considera um peixe pequeno, eu vou te usar na minha obra. Na Bíblia existe peixe grande. Existe, sim. O maior peixe citado nas Escrituras, quando abre a boca tem um profeta dentro. Porque tem muito peixe grande engolindo profetas de Deus. Mas Deus ele não quer usar peixe grande que engole profeta. Deus quer usar peixe pequeno que alimenta a multidão nesta noite. Você não é peixe grande que devora chamado, mas você é peixe pequeno que vai ser multiplicado na mão dele. Eram 5 pães, eram 12 discípulos. Agora se nós fizermos uma conta rápida, 5 dividido por 12, a conta não fecha. Dá menos de meio pão para cada um. E Jesus pega o pão, parte, coloca menos da metade para cada discípulo. Agora eu fico imaginando Tomé olhando aquilo. Tomé pegando aquele pão e falando, Jesus, o que é para mim fazer com isso aqui, Jesus? O que é para mim fazer com isso aqui, Jesus? Mas eu fico imaginando Tomé distribuindo aquele pão e dizendo, pastor Turim, pega um pedacinho do pão, entrega, agora vai acabar, pastor. Tomé pega outro pedacinho de pão, agora vai acabar, e o pão não acaba, o pão multiplica. E Tomé pega mais um pedacinho de pão, agora vai acabar, mas o pão vai multiplicando, e o pão vai multiplicando, e o pão vai multiplicando. Você pode estar dizendo nesta noite, agora vai acabar, mas Deus está falando, eu estou multiplicando aquilo que eu tenho na tua vida. Além de não acabar, ainda vai sobrar. Não vai acabar a farinha na panela. Vai sobrar o azeite na botija. Vai sobrar o alimento na mesa. Vai sobrar o recurso na sua conta. Vai sobrar a graça, vai sobrar a paz, vai sobrar o cuidado de Deus. Porque quando Deus ele entra no processo, Ele não trabalha com escassez, Ele sempre trabalha com a provisão. Não vai acabar, mas ainda vai sobrar. Olhe para o teu irmão nessa noite e diga, não vai acabar, mas ainda vai sobrar. Vai sobrar. E quando tudo termina, o texto diz assim, que eles estavam saciados. E Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E eles recolheram os pedaços, e encheram 12 cestos, dos 5 pães de cevada que sobraram, do que eles haviam comido. E vendo aqueles homens o milagre, começaram a seguir Jesus. E Jesus ele se retira para um lugar deserto, porque queriam fazê-lo rei. E agora olha o detalhe, os evangelistas dizem que sobraram 12 cestos de pão. Marcos ele até diz que sobrou o peixe, mas Marcos não diz a quantidade. Já o pão todos relatam, tem um número, 12 cestos. E por que isso? Porque no reino de Deus existe uma lei chamada lei da proporcionalidade. E foi Paulo quem disse isso. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. E a pergunta que eu faço para os irmãos nesta noite é essa. O que foi semeado em maior quantidade? Pão ou peixe? Foi o pão. O pão foi semeado em maior quantidade. O que sobrou mais? Sobrou o pão. E aqui está o problema de muita gente. Aqui está o nosso problema. Nós estamos retendo na casa de Deus justamente aquilo que a gente quer que sobre. Nós estamos retendo na casa de Deus justamente aquilo que nós queremos que sobre. Tem irmãos que olham e falam, Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida financeira. Nós estamos retendo. Nós estamos retendo as ofertas, nós estamos retendo os dízimos. Tem gente olhando e dizendo, Deus, eu preciso de mais comunhão com você, eu preciso que sobre comunhão contigo, Jesus. E nós estamos retendo a oração, estamos retendo o jejum. Então nós estamos retendo aquilo que nós queremos que sobre.
Precisamos entender que no reino de Deus não é assim. O que você quer que sobre, você não retém. O que você quer que sobre, você compartilha. E aí o milagre ele vai acontecer. Se você quiser colher o extraordinário, pare de plantar aquilo que é comum na tua vida. Se você nesta noite quer colher coisas extraordinárias, pare de plantar o que é comum nesta noite. Mas comece a compartilhar, comece a abençoar, porque Deus é o Deus que faz milagres. Talvez os irmãos chegaram aqui nesta noite como aquela multidão, com fome, com pouco, com recursos limitados, apenas com 5 pães e 2 peixinhos na mão, e pensando, isso não vai dar para nada. Mas deixa eu lembrar algo poderoso. O Deus que multiplica pães, Ele nos mostra que o milagre nunca começa na multiplicação, mas o milagre ele começa na entrega. Eu convido a igreja para se colocar de pé. O milagre na tua vida, ele nunca vai começar na multiplicação, mas ele vai começar na entrega. Quando você se entregar de verdade, quando você se colocar aos pés do Senhor, aí o milagre ele vai começar. Enquanto o pão ele estava na mão do menino, continuava sendo pouco, mas quando foi colocado nas mãos de Jesus, o pouco virou mais do que suficiente. Hoje Deus está perguntando para mim e para você, o que você tem? O quanto você tem? Ele não está perguntando isso para nós nesta noite, mas Ele está perguntando, você confia tudo o que você tem a mim? Você confia que eu posso fazer um milagre? Coloque nas mãos de Jesus aquilo que você tem nessa noite. Tem gente que chegou aqui nessa noite com a fé pequena, mas com um coração sincero. Eu convido você para que os pastores façam uma oração para você nesta noite. Você que fala, minha fé ela está fraca, ela é pequena, mas você tem um coração sincero diante de Jesus. Tem gente que chegou aqui nesta noite cansado de contar migalhas, e você fala, Jesus, eu estou cansado disso, eu preciso de um milagre, vem aqui nessa noite. Tem gente que chegou aqui dizendo, Jesus, eu já tentei de tudo, e só sobrou isso. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, traga para mim aquilo que você precisa, traga para mim os seus problemas, traga para mim o seu casamento, traga para mim as suas finanças, traga para mim o teu trabalho, os teus estudos, traga para mim a tua vida espiritual, traga para mim, porque eu multiplico nesta noite, eu multiplico. O milagre ele vai começar na entrega. O milagre nessa noite ele começa na entrega. Traga o seu ministério. Você que se sente fraco, eu tenho um ministério, mas eu não sirvo para nada, Deus não me usa. Traga nesta noite que Jesus ele vai te usar. Traga o ministério nesta noite. Traga a sua fé que está quase se apagando. E nós ouvimos ontem sobre fé. Traga ela aqui nesta noite, que Jesus ele vai multiplicar a sua fé. É noite de nós sairmos da escassez e nós entrarmos na abundância. É noite de nós sairmos da escassez e entrarmos na abundância. Então eu convido você que quer vir aqui até o altar. Se você não quiser vir também não tem problema. Aí no teu lugar Jesus ele é poderoso para fazer o milagre. Mas se tem gente que tem fé e quer vir aqui na frente, venha nesta noite. Porque Deus é aquele que multiplica e faz sobrar. É aquele que faz na nossa vida, que Ele traz, que Ele tira a escassez e traz abundância na nossa vida. Então sai do teu lugar, vem para o altar neste momento. Este momento é momento de entrega. É momento de você entregar todos os seus problemas na mão de Jesus. Porque Jesus ele tem a solução. E Jesus é aquele que vai multiplicar. Amém? Cante nessa noite. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Tem milagre nesta noite pra você. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi pregada. Aqui na frente estão os seus filhos que receberam essa palavra, Pai. Senhor Jesus, eu não sei o que cada um precisa. Eu não sei o que cada um chegou necessitado nesta noite, Pai. Talvez só tenham aqui 5, 2 peixinhos para te oferecer, Jesus.
mas estão entregando nas tuas mãos. E nas tuas mãos, Pai, o milagre acontece. Nas tuas mãos a saúde vem, nas tuas mãos as finanças são renovadas, nas tuas mãos o ministério, Senhor, ele é frutificado. Nas tuas mãos, Jesus, todo milagre ele acontece. Jesus, entra com providência na vida da tua igreja. Que o Senhor fale, Senhor, ao coração dos seus filhos, assim como o Senhor falou no meu coração. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando os seus filhos. Que os seus filhos entendam que milagre não é apenas milagre. Que milagre é sinal e que o Senhor vai vir para fazer coisa muito maior. Que o Senhor virá na nossa vida para fazer coisa muito maior. O Senhor pode vir e pode nos curar, mas o Senhor é aquele que nos oferece a vida eterna. Que o Senhor pode vir e trazer uma bênção financeira para nós, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Que o Senhor tem tudo, que o Senhor faz tudo da forma que o Senhor quer. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa a vida da tua igreja nesta noite, Pai. Eu te agradeço e te louvo por essa palavra, em nome do teu filho Jesus. Amém. Aquilo que parecia. Tome posse do teu milagre. Recebe o teu milagre. Há o milagre de multiplicação. É a multiplicação de Deus para a tua vida nesta noite. Abraça alguém perto de você, assim ó, e diga para ele: há o milagre da multiplicação de Deus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Recebe o milagre. Adore ao Senhor mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, mais forte. Aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou, Jesus transformou, Ele multiplicou. Mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Tome assento glorificando a Jesus. Pastor Lucas, a minha gratidão. Que Deus continue te usando para multiplicação de pães e peixes. Quantos podem louvar a Deus pela mensagem que Deus deu ao Lucas? Digam amém.